Olá, eu sou a Andréia, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Não esqueça de acionar o sininho das notificações e de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist e os segredos que vão mudar a sua vida. Capítulo 13. O cérebro. Uma estação de recepção e transmissão para o pensamento. Em um mundo feito pelo autor com o Dr. Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer R. Gates, conclui-se que todo cérebro humano é uma estação de recepção e transmissão para a vibração do pensamento. Por intermédio do éter, e de modo semelhante ao empregado pelo princípio básico do rádio e de outros meios de comunicação sem fio, todo cérebro humano é capaz de captar as vibrações do pensamento que são liberadas por outros cérebros. Considere e compare a declaração do parágrafo anterior à descrição da imaginação criativa, conforme discutida no capítulo 6, sobre a imaginação. A imaginação criativa é o aparelho receptor do cérebro, que recebe os pensamentos liberados pelos cérebros dos outros. É a agência de comunicação entre a mente consciente ou raciocínio e as 4 fontes a partir das quais o indivíduo pode receber os estímulos de pensamento. Quando estimulada ou intensificada a uma frequência elevada de vibração, a mente se torna mais receptiva à vibração do pensamento que chega até ela através do éter proveniente de fontes externas. Esse processo de intensificação acontece através das emoções positivas ou das emoções negativas. Através das emoções, as vibrações do pensamento podem ser aumentadas. As vibrações, com frequência excessivamente altas, podem ser captadas e conduzidas pelo éter de um cérebro para outro. O pensamento é a energia que viaja a uma frequência extremamente alta de vibração. O pensamento que foi modificado ou intensificado por quaisquer das principais emoções vibra a uma frequência muito maior do que o pensamento comum. E é o tipo de pensamento que passa de um cérebro para outro por meio do mecanismo de transmissão do cérebro humano. A emoção do sexo encontra-se no topo da lista das emoções humanas em função da intensidade e da força propulsora em jogo. O cérebro que é estimulado pela emoção do sexo vibra a uma frequência muito mais rápida do que quando essa emoção está em repouso ou ausente. O resultado da transmutação do sexo é o aumento da frequência de vibração dos pensamentos a um ponto tal que a imaginação criativa se torna altamente receptiva às ideias que ela capta do éter. Por outro lado, quando o cérebro vibra a uma frequência rápida, ele não apenas atrai pensamentos e ideias liberadas por outros cérebros por meio do éter, mas também proporciona aos próprios pensamentos aquele sentimento que é essencial antes de aqueles pensamentos serem captados e colocados em ação pelo subconsciente. Em suma, o princípio da transmissão é o fator pelo qual o sentimento ou a emoção se mistura com pensamentos e os transmite para o subconsciente. O subconsciente é a estação de emissão do cérebro, através da qual são transmitidas as vibrações do pensamento. A imaginação criativa é o aparelho receptor, pelo qual são captadas, a partir do éter, as vibrações do pensamento. Junto com os fatores importantes do subconsciente e com a faculdade da imaginação criativa, que constituem as áreas de emissão e recepção do mecanismo de transmissão mental, deve-se considerar agora o princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual o indivíduo pode colocar a estação de transmissão em funcionamento. Através das instruções descritas no capítulo 4 sobre a autossugestão, foi possível obter informações sobre o método de transformação do desejo em seu equivalente monetário.
O funcionamento da estação de transmissão é um procedimento comparativamente simples. São apenas 3 os princípios que devem ser considerados e aplicados quando se deseja usar a estação de transmissão: o subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão. Os estímulos por meio dos quais o indivíduo coloca em ação esses 3 princípios já foram descritos. E o procedimento começa com o desejo. As maiores forças são intangíveis. A Grande Depressão, na década de 1930, levou o mundo ao limite da compreensão das forças que são intangíveis e invisíveis. Ao longo dos anos, o homem dependeu muito de seus sentidos físicos e limitou seu conhecimento às coisas físicas, ao que podia ver, tocar, pesar e medir. A humanidade agora está entrando no momento mais admirável de todos os tempos. Uma época que vai ensiná-la algo das forças intangíveis do mundo ao redor dela. Talvez se deva aprender, à medida que as pessoas passam por essa época, que o outro eu é mais poderoso do que o eu físico, que é visto quando a pessoa se olha no espelho. Às vezes se fala de forma ligeira sobre os intangíveis, ou seja, das coisas que não podem ser percebidas através de nenhum dos 5 sentidos. Mas não podemos esquecer que todo mundo é controlado pelas forças que são invisíveis e intangíveis. A humanidade como um todo não tem poder de lidar nem controlar a força intangível envolvida nas ondas dos oceanos. A mente humana não tem a capacidade de entender a força intangível da gravidade, que mantém esse pequeno planeta suspenso em pleno ar e impede que os seres caiam dele. Muito menos o poder para controlar essa força. Todos os indivíduos são completamente subservientes à força intangível, que vem como uma tempestade e ficam simplesmente impotentes diante da força intangível da eletricidade. Na verdade, a maioria nem mesmo sabe o que é eletricidade, de onde vem ou qual é sua finalidade. E isso não significa de modo algum que a ignorância em relação às coisas invisíveis e intangíveis não existe mais. Ninguém entende a força e a inteligência intangível envolvida sob o solo da terra, ou seja, a força que provê aos indivíduos cada bocado de alimento que eles comem, cada peça de roupa que vestem, cada nota de dinheiro que carregam no bolso. A dramática história do cérebro. Por último, mas não menos importante, com toda a cultura e educação norte-americana de que muitos se vangloriam, pouco ou nada se entende sobre a força intangível, o maior de todos os elementos intangíveis do pensamento. Sabe-se muito pouco a respeito do cérebro e de sua vasta rede de mecanismo, intrincada através da qual o poder do pensamento é transformado em seu equivalente material. Porém, o momento é propício para gerar esclarecimento sobre o assunto. Os cientistas já começaram a voltar sua atenção para o estudo dessa coisa espantosa chamada cérebro, e apesar de ainda se encontrarem na fase preliminar de seus estudos, já adquiriram o conhecimento suficiente para constatar que, no quadro de distribuição central do cérebro humano, o número de linhas que conecta as células do cérebro, umas com as outras, é igual ao número 1, seguido de 15 milhões de zeros. O número é tão estupendo, disse Dr. C. Judson Henrique, da Universidade de Chicago, que números astronômicos que se referem a centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes quando comparados. Foi determinado que existem de 10 a 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano, e sabe-se que estão dispostas segundo padrões definidos. Essas disposições não são por acaso, são ordenadas,
Métodos de eletrofisiologia recentemente desenvolvidos suspendem a ação de correntes de células localizadas de forma muito precisa ou fibras em microeletrodos, amplificam-nas e registram as potenciais diferenças a 1/1000 de 1 volt. É inconcebível que essa rede de mecanismos tão intrincada exista com o único propósito de exercer as funções físicas secundárias para o crescimento e manutenção do corpo físico. Não é provável que o mesmo sistema que dá os meios de comunicação entre si a bilhões de células também forneça os meios de comunicação com outras formas intangíveis? No final dos anos de 1930, o New York Times publicou um editorial que mostrava que pelo menos uma das grandes universidades e um pesquisador inteligente no campo dos fenômenos mentais estavam dando prosseguimento a uma pesquisa organizada através da qual se chegou a conclusões que se equipararam a muitas das descritas neste e no próximo capítulo. O editorial analisou resumidamente o trabalho realizado pelo Dr. Ryan e seus colegas na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que segue a seguir. O que é telepatia? Há um mês foram citados nessa página alguns dos resultados notáveis obtidos pelo professor Ryan e seus colegas na Universidade de Duke a partir de mais de 100.000 testes para determinar a existência da telepatia e da clarividência. Esses resultados foram resumidos nos primeiros 2 artigos da Harper's Magazine. No segundo, que foi publicado agora, o autor E.H. White tenta condensar o que foi descoberto ou o que parece plausível deduzir quanto à natureza exata desses modos extrasensoriais de percepção. A existência real da telepatia e da clarividência parece agora para alguns cientistas bastante provável como resultado das experiências de Ryan. Várias pessoas dotadas de boa percepção foram solicitadas a descrever o máximo de cartas que conseguissem, de um baralho especial, sem vê-las e sem ter outro acesso sensorial a elas. Constatou-se que cerca de 20 homens e mulheres puderam descrever regularmente tantas cartas corretamente que não havia nenhuma chance em muitos milhões de terem acertado por sorte ou acidente. Mas como conseguiram fazer isso? Esses poderes, presumindo-se que existam, não parecem ser sensoriais. Não há nenhum órgão conhecido para eles. As experiências funcionaram tão bem a distâncias de muitas centenas de milhas quanto na mesma sala. Esses fatos também descartam, na opinião do Sr. Wright, a tentativa de explicar a telepatia ou a clarividência por meio de qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia radiante declinam em uma proporção inversa ao quadrado da distância percorrida, o que não acontece com a telepatia e a clarividência. Porém, elas variam por meio de causas físicas, como os poderes mentais. Ao contrário da opinião geral, elas não aumentam quando a pessoa dotada de percepção especial dorme ou está semi-adormecida, mas pelo contrário, quando se encontra completamente desperta e alerta. Ryan descobriu que as drogas entorpecentes invariavelmente diminuirão as características especiais de percepção da pessoa dotada dessas, ao passo que os estimulantes sempre as aumentarão. Nem o mais confiável dos telepatas parece ter a capacidade de obter os resultados se não tentar fazer o seu melhor. Uma das conclusões que White chega, com alguma confiança, é que a telepatia e a clarividência são, na verdade, o mesmo dom. Isto é, a faculdade que permite ver uma carta virada para baixo sobre uma mesa parece ser exatamente a mesma que permite ler um pensamento que reside apenas em outra mente.
Há vários motivos para acreditar nisso. Até agora, por exemplo, ambos os dons foram encontrados em toda pessoa que possui qualquer um deles. Em todas as pessoas até agora, os dois apresentaram praticamente o mesmo rigor. Telas, paredes, distâncias não têm o menor efeito sobre nenhum deles. White vai além dessa conclusão para expressar o que afirma ser não mais do que mero palpite, de que outras experiências extrasensoriais, sonhos proféticos, premonições de desastres e coisas semelhantes podem também ser parte da mesma faculdade. Não se pede ao leitor que aceite qualquer dessas conclusões, a menos que ache necessário, mas as provas que Rhine reuniu continuam sendo impressionantes. Tendo em vista o anúncio do Dr. Rhine a respeito das condições sob as quais a mente responde ao que ele denomina de modos extrasensoriais de percepção, o autor do livro presente tem o privilégio de acrescentar ao testemunho do Dr. Rhine a declaração de que ele e seus colegas descobriram o que acreditam ser as condições ideais sob as quais a mente pode ser estimulada, de modo que o sexto sentido descrito no próprio capítulo possa ser colocado a funcionar de uma maneira prática. As condições às quais o autor se refere consistem de uma aliança de colaboração entre ele e 2 membros de sua equipe de funcionários. Através da experimentação e prática, eles descobriram como estimular as próprias mentes, ao aplicarem o princípio usado em referência aos conselheiros invisíveis descritos no próximo capítulo, de forma a poder, por meio do processo de união das 3 mentes em uma única, encontrar a solução para uma grande variedade de problemas pessoais que são apresentados pelos clientes. O procedimento é muito simples. Os 3 sentam-se a uma mesa de reunião, definem objetivamente a natureza do problema em questão e, em seguida, passam a discuti-lo. Cada um contribui com quaisquer pensamentos que lhe ocorram. O que é estranho nesse método de estimulação da mente é o fato de colocar cada participante em comunicação com fontes desconhecidas de conhecimento completamente diferentes de sua experiência. Aquele que compreende o princípio descrito no capítulo sobre a mente mestra, com certeza, há de reconhecer o procedimento da mesa redonda aqui descrito como uma aplicação prática da mente mestra. Esse método de estimulação da mente por meio da discussão harmoniosa de assuntos definidos entre 3 pessoas ilustra o uso mais simples e mais prático da mente mestra. Ao adotar e seguir um plano semelhante, qualquer estudante dessa filosofia pode obter a famosa fórmula de Kerniger, descrita de forma resumida no prefácio do autor nesse livro. Caso isso não tenha significado para o leitor nesse momento, sugere-se que marque essa página e volte a lê-la novamente após o término do último capítulo. Obrigada por me acompanhar até aqui. Encontro você no próximo capítulo aqui no canal ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.